Bom, vamos continuando então. Vamos lá. Então, a gente está trabalhando o princípio da congruência, né? O princípio da correlação, segundo o qual a sentença ela deve corresponder, ela deve estar correlacionada com a atribuição, com a imputação e tudo que se desenvolveu durante o processo. Mas nós vimos que a emendatio libelli é uma exceção a essa congruência, a essa exigência da congruência, da correlação, uma vez que o juiz poderia, como nós trabalhamos no exemplo dado, condenar o réu por furto com emprego de fraude, qualificado pela fraude, quando o promotor o tivesse denunciado por estelionato. Então, nós vimos essa possibilidade aqui na emendatio libelli do juiz dar uma nova classificação, uma nova definição jurídica ao fato quando ele está corretamente, né? Quando ele está completamente descrito na denúncia, descrito no processo. Tudo bem? Bom, vamos trabalhar um pouquinho a questão da desclassificação do delito na sentença. Há hipóteses em que, por meio da emendatio libelli, o juiz ele vai estar autorizado a desclassificar delitos. Quando que isso acontece? Quando a gente está falando de alguns tipos penais que podem ser decompostos, né? Que são decomponíveis. Então, olha só, há casos em que a mera redução do fato na sentença, em razão da falta de provas de sua ocorrência, não gera uma sentença incongruente. Olha esses exemplos que legal. Olha só. Desclassificação de roubo para furto, quando não se comprovou violência ou grave ameaça. Então, vamos imaginar a hipótese. O promotor denunciou por roubo, mas depois de ter denunciado por roubo, lá na audiência de instrução, debates e julgamento, a defesa ela alega o furto, a ocorrência do furto, e o Ministério Público não consegue provar ou afastar na dúvida razoável, no sentido de que o denunciado tenha agido com violência ou com grave ameaça. Então, a defesa ela não está falando que não houve a subtração. A defesa ela diz que houve subtração, mas sem violência ou grave ameaça. O Ministério Público, por sua vez, não consegue demonstrar a ocorrência da violência ou da grave ameaça. Então, olha só, a gente está trabalhando aqui dois tipos penais parecidos no que tange à subtração, mas com elementares específicas no 157, que seriam o emprego de violência ou grave ameaça. Se nós não temos a comprovação da violência ou da grave ameaça, o juiz poderia desclassificar o roubo para furto e condenar por furto, ainda que o pedido condenatório não tenha sido de furto. O pedido condenatório foi de roubo, mas o Ministério Público não conseguiu comprovar todas as elementares do roubo. Então, o juiz poderia reduzir o fato no momento da sentença. Não houve roubo, mas furto houve. Isto é desclassificação. Um outro exemplo, desclassificar o peculato, que é um crime que só pode ser praticado por funcionário público, é um crime funcional, desclassificar o peculato para apropriação indébita, quando o Ministério Público não demonstrou que o réu, no momento dos fatos, era funcionário público, era servidor público. Então, cai uma elementar desta conduta típica que seria o peculato, que é a qualidade de servidor público, de funcionário público. Mas não cai a hipótese dele ter se apropriado de coisa alheia. Então, ainda subsiste a possibilidade de condenação na apropriação indébita, muito embora a elementar funcionário público tenha sido afastada. Portanto, o juiz não condena por peculato, que era o pedido original do Ministério Público, desclassifica o fato para apropriação indébita e pode condenar por apropriação indébita. É óbvio, nessas duas hipóteses nós estamos falando de uma desclassificação que acarretaria uma aplicação de uma pena menor do que aquela pedida originalmente na denúncia, tanto no roubo desclassificado por furto, como no peculato desclassificado para apropriação indébita. Então, a gente está trabalhando aqui de hipóteses de redução do fato na sentença, que é o que se chama de desclassificação.
Outra hipótese que seria possível de desclassificar é o caso do tráfico de drogas ser desclassificado para posse de drogas para uso próprio, né? Quando a acusação ela não consegue demonstrar o propósito de entrega ao consumo de terceiros de maneira gratuita ou remunerada, né? A entrega à venda ou a entrega gratuita ao consumo de terceiros. Então, poderia ser também uma hipótese de desclassificar, porque o juiz não se convenceu da elementar traficância, mas se convenceu de que o acusado trazia para si o entorpecente para que ele fizesse o uso próprio daquele entorpecente. Tudo bem? Muito bem. Vamos voltar aqui. Legal. Agora, olha só. Nós vimos que a emendatio libelli ela vai acontecer, né, no momento da sentença. Mas nós precisamos precisamos analisar, precisamos ponderar sobre a possibilidade de uma emendatio libelli ou os efeitos da emendatio libelli no momento do recebimento da denúncia. É o que a gente vai trabalhar agora. Então, a emendatio libelli no recebimento da denúncia. Vejam, isso é bastante discutível, né? A doutrina não tem um consenso, não existe um consenso doutrinário, nem um consenso jurisprudencial, mas a pergunta que se faz seria razoável, num caso de abuso do poder de acusar, que lá no sistema da common law é o overcharging, né? Que é quando existe um excesso de acusação para que depois se faça um acordo no sistema da common law, em que esse acordo é possível, né? Então, ele pede a sentença de morte, né, a pena de morte, para que depois, num acordo, ele consiga prisão perpétua, enfim. Seria possível o juiz, quando percebe, né, quando ele se dá conta de que a acusação é manifestamente abusiva, que ele aguarde para solucionar esse abuso só no momento da sentença ou no momento em que ele recebe a denúncia, ele poderia fazer isso. Veja, olha só. Então, o exemplo aqui é justamente uma denúncia por tráfico de drogas numa situação em que está configurada a posse de drogas para consumo próprio, né? Então, esse processo teria que tramitar inteiro para que o juiz desclassificasse para consumo próprio, ou já no momento de despachar o recebimento da denúncia, o juiz já poderia fazer essa desclassificação, mesmo porque, no caso específico da lei de drogas, esse recebimento vem depois da manifestação da defesa. Então, veja só, Geraldo Prado, entre outros doutrinadores, eles vão sustentar que, em situações excepcionais, o juiz poderia rejeitar a denúncia total ou parcialmente diante da ausência de justa causa. Então, lembra daquela hipótese do 395, que a gente falou sobre as hipóteses de rejeição da peça acusatória? Então, para uma parcela da doutrina, o juiz poderia não receber a denúncia em sua integralidade quando ele entenda que não existe justa causa. Não existe justa causa para uma determinada qualificadora, não existe justa causa para uma determinada circunstância, de modo que o juiz recebe aquela acusação de uma maneira mitigada, de uma maneira diminuída, afastando uma qualificadora ou afastando uma capitulação de tráfico quando o juiz está convencido de que houve porte para uso próprio. Imagina que uma denúncia atribui ao réu o crime de tráfico de drogas, estando o réu com 2 pinos de cocaína no bolso e uma área que não é não é conhecida por tráfico de drogas, não é um ponto de venda de drogas, tudo bem? Então, se o juiz reconhecer que há um excesso de capitulação do Ministério Público, o juiz, no momento do recebimento, já poderia afastar esta capitulação. Mas isso é bastante discutível, tá? Isso é bastante controverso, mas, de qualquer modo, se o nosso primeiro passo aí, depois da faculdade, fazer o exame da ordem, nós precisamos estar cientes dessa posição segundo a qual o juiz poderia, sim, no momento do recebimento da denúncia, aplicar a emendatio libelli para reduzir o alcance de uma denúncia
manifestamente excessiva. Combinado? Então, seria possível. Muito bem. Bom, vamos agora finalizar vamos para o último vídeo para tratar agora da mutatio liberi.